Vamos conversar hoje no Estação Mulher com o professor James Green, da Brown University, que o Jim já esteve aqui conosco no Estação Mulher várias vezes, e ele é um estudioso do Brasil, conhece muito sobre o Brasil, sobre a política brasileira, história, e ele está indo para o Brasil essa semana exatamente para observar as eleições brasileiras, que acontece nesse domingo que vem, que é 7 de outubro. Jim, tudo bem com você? Tudo bem, Ana Luísa. Então, o que você vai fazer no Brasil e como que você está vendo esse processo eleitoral brasileiro em 2018, completamente diferente dos anos que a gente viu anteriormente? Ana Luísa, eu considero essa eleição a eleição mais importante na história do Brasil. Eu quero repetir, é a eleição mais importante na história do Brasil, por vários motivos que eu vou explicar ao longo da nossa conversa. Mas eu vou para o Brasil esta semana porque eu escrevo sobre a situação atual. Sou historiador, escrevo sobre a história do Brasil, mas eu também escrevo uma coluna sobre a situação atual. Então eu queria acompanhar a apuração das eleições do Brasil, para acompanhar tudo que está acontecendo no primeiro turno da eleição presidencial. Certo. E o que você espera nessa eleição? Por que você acha que essa é a eleição mais importante do Brasil na história do nosso país? Porque, basicamente, por vários motivos, várias razões. Primeiro que, nesse momento, 6 dias ou 7 dias antes das eleições, parece previsível que os dois candidatos do segundo turno são Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, um candidato de um pequeno partido, mas realmente representa uma visão específica e concreta sobre o país. Então, parece que o país está polarizado nos dois campos. Isso ficou evidente ontem, onde milhões de pessoas, encabeçadas por mulheres no Brasil, organizaram mobilizações em todos os estados do Brasil, em milhares, em muitas cidades, eu acho que 140 cidades, contra a política do Jair Bolsonaro com a campanha Ele Não. Então, existe uma frente de pessoas de vários partidos políticos que vão apoiar vários candidatos presidenciais no primeiro turno, que entendem que Bolsonaro é uma ameaça à democracia no Brasil e é uma ameaça às mulheres, às pessoas LGBT, os afrodescendentes e as pessoas que defendem uma democracia no país. Por isso, mobilizaram. Então, há uma possibilidade que ele vai entrar no segundo turno contra o Haddad. E, então, vai ser dois escolhas no país. Uma escolha para um país que vai defender tortura, a ditadura militar, a misoginia, a violência contra as mulheres, preconceito contra as pessoas LGBT, e outra visão do país, uma visão progressista para tentar seguir avançando na construção e a consolidação da democracia no país. E por isso é muito importante. Você faz um paralelo com o que está acontecendo no Brasil, o crescimento desse candidato com essa plataforma que parece incrível que ele tenha crescido e que algumas pessoas apoiem ele, que um número grande de pessoas apoiem ele. Você faz um paralelo com o que aconteceu aqui em 2016, quando Donald Trump foi eleito, não pelo voto popular, mas foi eleito pelo colégio eleitoral? É muito importante para o ouvinte, a pessoa ouvindo esse programa, os brasileiros, e aliás, eu mando um grande abraço aos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, muitos ainda que não conseguiram regularizar seus papéis, estão numa situação meio complicada em termos de seus documentos. Durante muitos anos trabalhei com imigrantes brasileiros e outros imigrantes e eu tenho uma compreensão profunda sobre a sua realidade, adaptação, voltar para um
dentro da fundação do país, na Constituição, que favorece alguns estados pequenos e os estados não conforme a votação popular, mas por outros mecanismos. Então, Trump não foi eleito pela maioria do povo americano, mas foi eleito pelo sistema. E eu acho que ele reflete uma situação mundial de vários países, onde os setores mais conservadores estão, nesse momento, conseguindo ser eleitos em vários estados, em vários países. Isso, para mim, é muito preocupante, porque essas pessoas não estão a favor do imigrante, não estão a favor de expandir direitos sociais para as pessoas, não está a favor de combater o racismo. As imagens, Luiz, você deve lembrar do ano passado da política do governo de Trump de separar as famílias que estavam tentando entrar no país para pedir exílio, separando as crianças dos pais, deportando os pais, deixando as crianças em situações precárias. Essa política é uma política que não aceita, que não beneficia as pessoas imigrantes que queiram melhorar a sua vida, queiram fazer a América. Então, o Trump está contra essas pessoas e contra a maioria dos brasileiros aqui nos Estados Unidos com sua política. E eu acredito que o Bolsonaro também está contra as pessoas no Brasil, que são os primos, os irmãos, os pais e muitos brasileiros que migraram para os Estados Unidos porque a situação lá no Brasil foi difícil, eles sonhavam uma possibilidade de melhorar a sua vida aqui. Então, ele tem uma política no Brasil contra o povo e, por isso, eu acho que as pessoas que têm uma lembrança concreta das mudanças reais no Brasil estão apoiando Lula e o candidato que Lula indica, o Fernando Haddad, para ser candidato a presidente, porque ele não pode, porque ele está encarcerado. Então, essa situação nos Estados Unidos, em certo sentido, é parecida à situação no Brasil. Diferente em outros sentidos também, mas existe, tanto no Brasil quanto aqui, setores conservadores que não querem que as pessoas comuns, o povo, vamos dizer, que avancem na sua vida. Mas eles usam linguagem para confundir as pessoas com isso. Então, por exemplo, o Bolsonaro vai falar que ele quer acabar com a violência. E todos nós que moramos no Brasil, que conhecemos o Brasil, sabem que existem povos assaltos de violência. Mas a solução dele é uma solução horrível, de vamos matar todo mundo, então vamos prender as pessoas, torturá-los e matá-los. Isso não é a solução. A solução é conseguir melhorar a economia para que as pessoas tenham outras opções na vida, para trabalhar, para melhorar a sua situação, para melhorar a situação da sua família. Então, estamos numa situação no Brasil e em outras partes do mundo muito crítico, e por isso as eleições do Brasil são fundamentais e as eleições mais importantes na história do país. E qual é o papel do povo nesse processo? E se você acha que o Lula, mesmo preso, consegue transferir votos bastante para o Haddad, que ele conseguiu eleger a Dilma, você acha que ele consegue, mesmo estando preso agora, transferir esse número de votos necessários para ganhar uma eleição? E qual é o papel do povo? Luísa, eu estava no Brasil em maio, eu estava um pouco preocupado com a situação. Mas eu vi em maio a popularidade de Lula crescer na prisão. Ele chegou a 30%, 35%, 39% das pessoas queriam ele como presidente de novo. Então, eu acho que, por quê? Não porque o povo é bobo, como algumas pessoas falam, pessoas ricos, brancos, que têm uma desprezo
e eles têm uma lembrança desse momento, e eles querem voltar a esse tipo de governo que está preocupado com o povo. Por isso ele tem tanta popularidade, especialmente no Nordeste, onde sabemos, historicamente, era uma região mais pobre do país, que Lula fez muita coisa para melhorar a situação, e por isso as pessoas têm tanto carinho por ele, porque ele melhorou concretamente a vida de milhões de pessoas que são fiéis a ele. Então, acredito que sim, na medida que as pessoas estão entendendo que a política que Lula levou adiante é a política que Fernando Haddad vai querer levar adiante, com muitos obstáculos, com muitos desafios, mas quer levar adiante. E por isso, Haddad cresceu nas últimas 3 semanas de uma maneira extraordinária, de 4% a 22%, a 25% da popularidade. Eu acredito que nessa última semana ele vai crescer mais, talvez vai passar em termos de intenções de votos Bolsonaro, mas só vamos saber o domingo que vem. E qual é o papel do povo nisso tudo? Bom, o povo tem 2 papéis fundamentais. Primeiro é votar, mas segundo, entender que não é suficiente votar para melhorar a sua situação. Tem que lutar, tem que participar em atividades para melhorar a vida da nação, do povo como um todo. Participando em grupos comunitários, organizando no seu sindicato, no seu trabalho, tentando conversar com outras pessoas para explicar por que você acha que o país tem que tomar um certo rumo e não outro rumo. É fundamental isso, que é uma participação. Não é suficientemente ficar apenas votar. Você tem que realmente se engajar, participar ativamente nas transformações sociais. Então, nesse sentido, a maioria quer voltar para as políticas do Lula. Por isso ele está popular, mesmo sendo preso. Em relação ao que está acontecendo no mundo, que não é o que está acontecendo no Brasil, acontece aqui, a gente vê reações reacionárias, conservadoras, propostas violentas no mundo inteiro. O Duterte, por exemplo, nas Filipinas. Você que é historiador e que estuda, pesquisa esses ciclos, a gente está passando agora por um ciclo conservador e a gente saiu no início do século XXI, de um processo de abertura política, de ideias, de valorização de programas sociais na América Latina. Como é que você, como historiador, explica esses ciclos? Na verdade, o Lula e Haddad e as forças que apoiam eles representam uma força social internacional muito grande, que está querendo forjar um estado de bem-estar que pode ajudar a solucionar os problemas das pessoas, criar uma situação econômica positiva para as pessoas mais humildes, abrir oportunidades nas universidades para as pessoas que nunca tinham antes acesso à universidade. Uma série de programas, esforços e ideias para melhorar a situação da pessoa comum. E internacionalmente tem outros esforços que estão mais interessados em beneficiar as pessoas já privilegiadas, pessoas já ricas, pessoas que já conseguiram muito dinheiro. Então, é um conflito entre essas 2 visões do mundo. E, às vezes, um setor ganha e outras vezes, outro lado vence nessa disputa. E, nesse momento, em certos lugares, a direita, os setores conservadores estavam vencendo, estavam conseguindo consolidar seu poder. Mas agora estou vendo que está começando a sentir aqui nos Estados Unidos um contra-movimento.
Eu acho, por exemplo, no Congresso americano, democratas vão ganhar a maioria e vão começar a enfrentar a política nefasta de Trump, cara a cara. Pode ser que eles ganhem o Senado e pode ser que eles tenham um candidato em 2020 que consegue vencer Trump nas eleições. Eu acho que no Brasil, ontem, houve esse movimento nacional que eu escrevi antes, ele não, aliás, que tinha um evento em Harvard com 200, 300 pessoas. Isso representa para mim um movimento nacional brasileiro de mulheres, de jovens, de pessoas que entendem que as políticas da direita não servem para o país. Isso não é a democracia que nós queremos. Então, eles estão mobilizados, pessoas de uma nova geração de ativistas está começando a encabeçar esses movimentos. Então, é uma resposta que está crescendo. Então, historiadores são muito ruins para prever o futuro. Então, eu não posso dizer o que vai ser o próximo passo, ou vai ser o rumo desse movimento, mas acredito que as índices são de uma reação a essa onda conservadora, uma nova onda mais positiva, mais progressista, para tentar melhorar as condições de vida das pessoas do povo, vamos dizer, as pessoas que trabalhem, que se preocupam com seus filhos, que tentam ajudar os filhos a ter uma vida melhor do que a sua vida foi. Então, eu acho que, de nosso lado, o lado do povo está crescendo e talvez vai vencer, tanto aqui nos Estados Unidos, em novembro, quanto no Brasil, em outubro. Veremos. Então, uma última pergunta, talvez, para você seria, como dizem, a gente sempre diz que a nossa memória é fraca, né? Então, a nossa geração que viveu a ditadura militar no Brasil, as gerações que vieram depois dos anos 80, essas pessoas que nasceram depois dos anos 80, elas têm, não têm essa memória, e eu acho que essa memória no Brasil não é contada. Não é contada nas escolas, não é estudada, não é refletida. Então, eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção do que foi viver naquele período. E por que nós lutamos tanto para não repetir isso? Qual é o papel da nossa geração? O que a gente pode fazer para trazer isso trazer isso para frente, para mostrar para os jovens de hoje que eles têm um papel muito mais importante, porque eles vão ser o futuro do nosso país. Eles precisam se envolver em política ou entrar no mercado do trabalho e nas posições que ocuparem, fazerem mudanças que são significativas para a base da população, para o povo. Como que a gente pode chegar nisso? O que está faltando? Não, isso é muito, muito importante, Luísa. Eu diria, não é que os brasileiros têm uma memória fraca, mas o sistema não quer que as pessoas tenham uma memória boa. Para ajudar, como você falou bem, ajudar as crianças, os estudantes, aprender sobre seu passado recente, para saber o que foi uma ditadura, o que é uma ditadura. Por exemplo, se nós estivéssemos numa ditadura, vamos supor que nós estamos em 1969, você e eu, agora, nesse momento. No Brasil, você é uma jornalista fazendo essa entrevista comigo, no rádio. É bem capaz que durante a própria transmissão desse programa, alguém pode ter mandado a polícia para te prender e me prender e começar a torturar você, violando você, perguntando quem está incentivando você a fazer esse programa, de que organização você pertenece, por que você está falando mal do Brasil, quais são as suas intenções nefastas. E você pode ser preso durante um ano. E a sua família talvez não teria acesso a você durante 60 dias para saber onde está você. Você não teria acesso a um advogado para poder defender você no corte. E não seria levado para um processo comum. Seria levado para o
tribunal militar para julgar o seu caso. Isso era parte das arbitrariedades da ditadura. Se você fosse uma jornalista de televisão e você queria fazer essa entrevista comigo, teria que mandar um roteiro da nossa entrevista para Brasília antes, para que uma pessoa do Departamento de Censura podia decidir se esse programa podia sair ou não na televisão. Porque alguém podia dizer que isso que você está falando é contra o Brasil, contra o governo. Isso é falta de democracia, a arbitrariedade que era comum durante a ditadura, onde pessoas foram presos, torturados, às vezes mortos, os seus corpos escondidos, e eles ficam como desaparecidos porque ninguém conseguiu encontrar o corpo dessas pessoas. Isso aconteceu durante quase 21 anos. E nós não queremos voltar para esse tipo de sociedade. Naquela época, as mulheres ainda não tinham a força para articular os seus direitos como cidadãos que têm os mesmos direitos dos homens na sociedade. Sem ter que pensar, preocupar-se sobre assédio sexual, violência. Essas foram ideias que cresceram durante a democracia. O movimento LGBT cresceu durante o processo democrático. Se Bolsonaro consegue implementar o seu projeto de governo, vamos voltar para os momentos da ditadura, onde o governo pode prender, pode torturar, pode matar, pode proibir ideias, pode proibir comportamentos. E por isso ele é muito perigoso. Ele quer voltar para um momento autoritário, sem democracia, sem o direito de expressão, sem o direito de pensar, sem o direito de escrever ideias que ele e as pessoas de volta deles acham que são incorretas. Ou seja, eliminar totalmente democracia no país. Então, é uma grande ameaça. E por isso, mesmo que as pessoas têm várias opiniões sobre os partidos e os candidatos, o mais importante é dizer não a Bolsonaro. E Bolsonaro não é democrata, não é uma democrata, não é uma pessoa que acredita na democracia. Ele acredita numa ditadura militar. E seria a pior coisa que podia acontecer pelo Brasil voltar para esse tipo de situação. Jim, você acha que os militares apoiam essa plataforma e estão prontos para tomar o poder novamente? Luísa, eu confesso que eu não sei, porque eu não tenho ligações com os militares, eu não tenho fontes, eu não pesquiso as opiniões das Forças Armadas hoje em dia no Brasil para dizer qual é a disputa interna entre as pessoas que acham que a democracia exige que os militares não façam intervenção na política, que o seu papel é defender o país contra invasores de outros países, proteger as fronteiras. E espero que o Brasil nunca mais tenha uma guerra que justifica as Forças Armadas. Ou, eventualmente, quando tem um enchente, uma situação complicada que os soldados podem ajudar a população. Então, eu não sei, honestamente, quais serão as disputas internas. Eu sei que o Vilas Boas, recentemente, que é o chefe das Forças Armadas, ameaçou um papel de interventor das Forças Armadas na política brasileira. Mas isso seria a pior coisa que podia acontecer. Nós queremos que as Forças Armadas são baixo controle das pessoas legalmente eleitas, que são da vontade popular. Que as Forças Armadas são parte de um governo do povo, elegido pelo povo, eleito pelo povo, em vez de ser os militares que mandem em nome do povo. Então, isso é o problema. E eu honestamente espero que elas não tenham a intenção de fazer uma intervenção caso
Haddad for eleito. Caso Haddad for eleito, o Bolsonaro não reconhece os resultados. Ele já falou que se ele não for eleito, ele não vai reconhecer os resultados. Que é uma coisa louca dizer isso. Ele não sabe como vai ser os resultados, já está dizendo que são fraudulentos. Se ele não for eleito. Se for eleito, não são fraudulentos. Mas se ele não for eleito, são fraudulentos. Então, espero que isso não aconteça. Eu e outros pessoas que defendem a democracia no Brasil vamos estar alertos, vamos pensar muito em tudo que nós podemos fazer para reforçar e apoiar as forças democráticas no Brasil, que nós não queremos voltar para uma ditadura militar. Eu vivia no Brasil durante a ditadura militar. Eu me lembro do medo que as pessoas tinham. Eu lembro pessoas que foram presos e torturados. Isso não pode repetir no Brasil. Então, você... Claro, não, eu vivi esse período também como foca no jornal onde eu trabalhava. Então, você vai estar no Brasil nesse momento, a gente espera falar com você, ter notícias suas após as eleições. Luísa, seria um prazer enorme de falar com você logo depois das eleições. Eu devo chegar aqui dia 9, de 10, 11, a gente marca uma reunião. Eu faço minhas reflexões, a gente vai analisando o segundo turno e seguimos essa conversa. Aliás, seria um prazer de falar com você quando você quiser me chamar para estar no seu programa, que eu acho muito importante ouvir várias opiniões e debates dentro da comunidade brasileira, que vive longe do Brasil com muita saudade, mesmo querendo criar outro mundo, outra vida aqui nos Estados Unidos. Eu sei como existe essa saudade pela comida, pela família, pelo cheiro do Brasil. Então, na medida que eu posso ajudar você no seu programa, seria uma honra para mim. Combinado, já está combinado. Então, qual é a sua mensagem hoje para os brasileiros antes das eleições? Qual é a mensagem que você pode deixar para essa comunidade enorme? Mais de 33 mil pessoas vão votar só aqui em Boston. Então, eu digo para as pessoas que vão votar, pensa bem seu voto. Pensa bem em quem você quer apoiar. Se você já sofreu problemas com a imigração aqui, com parentes, com amigas, com amigos que sofreram, e você sabe quem é Trump, lembre-se que Bolsonaro acha que ele é o Trump brasileiro, primeiro. E segundo, se você não pode votar aqui por vários motivos, e você tem parentes no Brasil, fala com ele e manda esse recado, que Trump não é bom como presidente americano, Bolsonaro vai ser pior para o Brasil, e tenta convencer os seus parentes, seus amigos, em fazer um voto muito bem pensado, pensando em você, pensando na realidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos também. Então, ou seja, faz um voto bem pensado, porque é um direito que nós conquistamos. Luiz, você lembra muito bem, durante a ditadura, os brasileiros não tinham direito a votar pelo presidente. Então, Bolsonaro, quando ele defende a ditadura, está dizendo que ele quer votar por um sistema onde quem decide quem vai ser presidente são as assembleias legislativas e não o povo. Ele está querendo anular o sistema eleitoral brasileiro como ele existe hoje. Então, o voto que foi o voto conquistado pelas mobilizações em 83, 84, pelo movimento Direto Já, ou seja, era um movimento exigindo que o povo votasse o presidente. E a gente tem que valorizar esse direito que as pessoas têm. Eu, aqui como cidadão americano, valorizo muito meu voto e eu sei que eu vou votar em novembro para transformar os Estados Unidos. Espero que os brasileiros pensem muito bem antes de votar. E você tocou num ponto importante, que para mim o voto é uma coisa que eu não posso nem definir o valor, porque eu só votei para presidente da República no Brasil com mais de 40 anos. Porque quando eu tive idade de votar, foi em plena ditadura, que não podia votar, como você bem falou, né? Era eleição indireta, era indicado pelos militares, e
E depois, a primeira eleição que teve, que foi a do Collor, eu estava aqui. E aqui, para você votar, teria que ir para Nova York. Não foi possível para mim, na época, ir a Nova York para votar. Hoje, a gente tem o privilégio, aliás, eu não considero nem privilégio, a gente tem um direito adquirido que tem um consulado aqui e nós vamos ter 5 postos para votar, inclusive um em Nashua. Então, e as urnas estão abertas de 8 às 5, então não tem motivo para a gente não votar. E, Heloísa, eu me lembro muito bem, porque há muitos anos eu trabalho com a comunidade brasileira, eu me lembro muito bem que nós fomos para Nova York quando o presidente Lula estava visitando as Nações Unidas com o comício de brasileiros, exatamente, aliados, com uma carta aberta ao presidente exigindo a expansão dos cônsulos, consulados e os direitos dos imigrantes. Uhum. E Lula fez isso. Ele e Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, fizeram mudança para melhorar e muito o tratamento dos brasileiros, ainda tem problemas, e a expandir os serviços consulares para que as pessoas tenham mais facilidade de poder votar e resolver questões burocráticas com cônsuls em Boston, em Connecticut e outros lugares. Isso foi um exemplo mínimo, mas muito importante do governo de Lula para melhorar a situação dos imigrantes brasileiros que, por muitos motivos, resolveram sair do país, muitos durante a crise dos anos 80 e 90, para melhorar a sua vida e melhorar a vida da sua família. Então, você tem razão. Em 61, houve uma eleição direta para presidente e só em 89 houve a segunda eleição democrática para presidente. Ou seja, 40 anos tem direito de escolher o presidente do país. Então, é uma conquista de muitas pessoas que lutaram e sacrificaram para fazer isso. Então, a gente tem que valorizar muito esse direito. Exatamente. Só quem não tem esse direito pensa nesse valor. Então, nós temos que agarrar isso com unhas e dentes, como se diz no Brasil, porque o voto é um instrumento mais poderoso que nós temos de provocar mudanças sociais de uma forma pacífica. E quem não tem direito a votar aqui por causa dos problemas com seu título eleitoral, outras questões, tem influência no Brasil. Sim. Tem influência com a sua família, tem influência com seus amigos. Então, isso é muito importante de conversar com as pessoas, explicar por que você acha como é a situação aqui, como é a situação lá, e fazer que o voto seja uma coisa útil, que vai ajudar a transformar a sociedade. É isso aí. Luísa, muito obrigada pelo convite para estar com você hoje nesse programa. Obrigada a você, de uma excelente estadia no Brasil, e a gente está combinado para o seu retorno, a gente fazer uma análise para o segundo turno. Vamos conversar agora no Estação Mulher com a embaixadora Glivânia de Oliveira. Nós estamos na véspera das eleições brasileiras, né? E aqui no exterior nós vamos votar para presidente da República. E a gente está aqui no maior eleitorado dos Estados Unidos, a gente tem maior número de eleitores, eu penso. Então, a embaixadora vai conversar com a gente, vai explicar para a gente os pontos mais importantes que vocês precisam saber hoje, véspera das eleições, como é que vocês vão fazer, quais são os últimos toques aí para que esse processo seja bem suave. Tudo bem, Glivânia? Oi, bom dia, Heloísa, tudo bem? Tudo bem, enfim, meus cumprimentos a você e a todas e a todos os ouvintes, né, do seu programa. Muito obrigada pela oportunidade de transmitir alguns esclarecimentos e orientações sobre as eleições, né, que se realizam no domingo, 7 de outubro, em primeiro turno, no caso aqui da jurisdição do consulado em Boston, em 5 locais de votação. Então, é muito importante, né, como você comentou, este é o maior eleitorado dos Estados Unidos, né, são mais de 35 mil eleitores,
E é muito importante, a gente precisa muito da colaboração de todos para que tenhamos um dia tranquilo, pacífico, né? Que os trabalhos transcorram normalmente, enfim, como um exemplo, né, de civismo, né, e de compromisso com o processo democrático pela comunidade brasileira. Então, muito importante, tranquilidade, reunir documentos com antecedência e, acima de tudo, verificar onde vai votar, não é, Heloísa? Porque são 5 locais de votação. Sim. Pois é, e às vezes as pessoas pensam assim, eu moro em Boston, então eu vou votar em Boston, mas às vezes não acontece isso, que a pessoa morava antigamente em Stoughton, por exemplo, e não se lembrou que tinha que transferir o título. Exatamente, isso é da maior importância. As transferências só foram permitidas até maio, né? Isso é a legislação eleitoral, é o que prevê o código. Neste momento, o cartório eleitoral está fechado, então nós temos recebido muitas consultas de pessoas. Como é que eu faço para transferir meu título? Como é que eu faço para regularizar? Não, conforme nós anunciamos repetidamente, inclusive com seu apoio, o cartório eleitoral, né, fechou, concluiu suas atividades no início de maio, dia 9 de maio. E aí depois entra um período em que não é possível mais regularizar, só retomaremos regularizações, transferências de títulos no início de novembro. Então, não adianta, mas eu moro em Hyannis, mas eu queria votar em Stoughton. Olha, você tem de ver onde você está indicado para votar, né? Então, a pessoa deve entrar no site do TSE, tse.jus.br, busca lá em local de votação. Aí, quando clica em local de votação, vai aparecer lá, a pessoa tem de preencher com seu nome, a data de nascimento, conforme o sistema brasileiro, né? Não é como no modelo americano, não, que é mês, dia e ano. No Brasil é dia, mês e ano. E aí coloca o nome da mãe e pede para consultar. Se estiver tudo em ordem, porque o cartório eleitoral é quem finaliza os pedidos de transferência. A gente encaminha, mas o processo não é finalizado aqui. Só está apto a votar quem constar dessa lista e quem tiver lá com essa consulta a indicação certinha do número do título e do local de votação e os outros dados da pessoa. Então, assim, acima de tudo, o que é fundamental, né? Eu peço aos ouvintes, às ouvintes, agora, abram no seu celular, no seu computador, agora, veja lá, tse.jus.br. Aí verifica, né, onde é o seu local de votação. Com isso aí, né, a pessoa saberá onde votar, né, e basta no dia ela se dirigir àquele local, levando, é claro, um documento de identificação. Documento de identificação é passaporte, pode até estar vencido o passaporte, mas se tiver lá tudo direitinho, com os dados da pessoa, a fotografia, né, que nos permita ver que aquela pessoa é exatamente, né, aquela que está ali na lista de eleitores, ou também pode ser matrícula consular, ou pode ser a carteira nacional de habilitação com foto, a carteira de identidade. Agora, a carteira de identidade que, enfim, seja relativamente recente, porque se for uma carteira, eu tenho 50 anos, mas fiz a carteira quando tinha 20. Dificilmente a gente vai ter condições ali de identificar aquela pessoa pela fotografia, porque a gente muda, né, Heloísa? Ninguém permanece com o mesmo rosto. Glivânia, eu tô aqui rindo, porque a minha é de quando eu tinha 18 bom, anos. Né? Eu tinha 18 mas não é assim. Eu já não passava nesse teste, mas eu tenho meu passaporte em dia. Exatamente. Então, o importante é isso. Então, entrar no site do TSE, verificar o local de votação. Se a pessoa quiser, ela vai lá e tira uma fotografia, sabe? Faz um print lá daquela informação do TSE. Hoje, muito importante, gente, não é mais obrigatório apresentar o título impresso. Não, o que é preciso é saber onde vai votar,
saber se está tudo regular lá, porque se não estiver no site do TSE, se não estiver regular, não adianta, não vai estar na lista de eleitores e nós não vamos poder permitir que a pessoa vote, entendeu? Então tem de ver direitinho onde é, se dirigir ao local, levando o seu documento de identificação, e aí eu ressalto, documento brasileiro. Nós não estamos falando de documento americano, são eleições brasileiras, segundo a legislação brasileira, e o que nós temos como instrução do Tribunal Superior Eleitoral é de que solicitemos o documento de identificação brasileiro. Lembrando que as eleições começam às 8, né, da manhã, a votação, e concluem às 5 da tarde, nos 5 locais de votação, que eu repito, são Boston, Brighton, quer dizer, é na grande, né, na região de Boston, na localidade que se chama Brighton High School. Tá tudo direitinho, tem lá o endereço, no nosso site tem o endereço, no nosso Facebook tem o endereço, lá quando entrar no TSE vai estar lá direitinho a indicação de onde é. Então, para quem está, né, para Grande Boston, que é a maioria das pessoas, são quase 25 mil eleitores. O local de votação é a Brighton High School, que fica em Brighton, em Boston, né? Agora, nós temos outros locais de votação. Framingham, né? Será na prefeitura. Temos também em Nashua, né? Que será uma escola, que está indicado o endereço no nosso site. Teremos também em Hyannis e teremos em Stoughton. Isso foi um grande esforço do consulado em Boston para iniciar esse processo de descentralização, né? Não é um trabalho fácil, né? Eu sei que tem gente que está confusa, mas eu moro aqui, por que eu não voto aqui? Não, porque não transferiu. Esse é um processo que vai levar anos, até que a gente consiga ter todo mundo que mora naquela região votando naquela região. Não é verdade? É. Agora a pessoa tem de saber onde ela vota, para ela não ir para o lugar errado. Porque se ela for para o lugar errado, não adianta. Nós pedimos, por favor, a colaboração, que as pessoas fiquem tranquilas. Nós estamos com uma equipe, são mais de 170 pessoas trabalhando nessas eleições. É um trabalho que exige muito de nós e nós precisamos da colaboração da comunidade, para que tudo seja tranquilo, para que as pessoas se tratem bem, para que as pessoas tenham paciência e que as pessoas tenham a informação antes de ir. Porque a frustração lá, mas eu pensei que eu votasse aqui, mas como é que pode, não sei o quê. Infelizmente, a gente não vai poder fazer nada, porque se não está ali na lista de eleitores, se não foi regularizado pelo tribunal no Brasil, né, conforme a solicitação feita, a gente só vai poder lidar com o assunto depois em novembro, quando for reaberto o cartório eleitoral, o cadastro, tá? Então, isso é muito importante. Heloísa, eu queria também falar o seguinte, a gente está aqui, eu queria que as pessoas entrassem no nosso site, né, o site do Consulado do Brasil em Boston, que é boston.itamaraty, com Y no final, .gov.br. Entrando neste site, boston.itamaraty.gov.br, a pessoa terá lá muitas informações. Inclusive, ela pode acessar o nosso Facebook, onde a gente está colocando lembretes e alertas e orientações o tempo todo. Não é por falta de esforço aqui em informar. A gente precisa que as pessoas nos ajudem. Eu peço encarecidamente a colaboração para dizer, entra na página do consulado, verifique lá, porque as informações estão lá. Além disso, na página do consulado, a gente colocou numa situação assim extraordinária, nós abrimos uma linha direta, uma hotline, que está funcionando já há uns 10 dias, para onde as pessoas que não conseguiram por outro meio, que precisam de orientação, podem ligar. Essa hotline está aberta durante a semana até 7 da noite. De 9 da manhã às 7 da noite tem alguém atendendo e buscando orientar as pessoas. Também podem ser mandadas mensagens por WhatsApp. A gente tem aqui no consulado já esse sistema, tem alguém que responde. Por favor, escrevam para nós, ou pelo WhatsApp ou então pelo e-mail, que é contato
lei.boston@itamaraty.gov.br. Aí, Heloísa, eu queria te dizer, uma das informações importantes que a gente está colocando Sim. é sobre, assim, condutas que não são permitidas no dia da votação. Então, eu peço a atenção de todo mundo agora para essa informação que eu vou passar, que é a lei eleitoral brasileira, e qualquer violação disso nos obrigará a adotar providências, tá? Então, o que nós precisamos mesmo ter é a colaboração de todo mundo, né, para que a gente evite situações, né, que não, enfim, que perturbem o pleito, né, que seja contra o interesse de todos. Claro, a gente quer um pleito que seja tranquilo, né, Glivânia? Claro que seja tranquilo, que seja um dia de paz, assim, né, tudo bem organizado. A gente está fazendo um esforço e a gente sabe que pode contar com a comunidade. Agora, eu queria lembrar uma coisa. A lei diz, a lei 9504/97, ela diz o seguinte, uma pergunta que eu tenho recebido. Posso ir com a camiseta do meu candidato? Não pode. Inclusive, houve um ajuste, não pode ir com camiseta que estampe lá o candidato, nome do candidato, foto de candidato. Isso não é permitido, tá? O que a lei permite no dia das eleições, conforme diz aqui o artigo 39A dessa lei que eu mencionei, é a manifestação individual e silenciosa, né, da preferência do eleitor por um partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente, né, pelo uso de broches, adesivos, mas chegar com uma camiseta de um candidato, de uma candidata, não pode. Isso não é permitido e nós teremos de avisar a pessoa e a pessoa não pode votar se ela estiver nessa situação. Ela vai ter de se trocar, ela vai precisar tirar aquela camiseta, porque isso a lei não permite. Então, eu pediria muito a ajuda de todo mundo, passem, divulguem essa informação, para que a pessoa não tenha o aborrecimento, a frustração ali na hora, e para que a gente também, né, não precise lidar com muitos casos dessa natureza. Outra coisa, a boca de urna tem um aviso, nós recebemos do tribunal, tem um vídeo aqui no nosso Facebook que diz, a boca de urna não é permitida, nós teremos equipe de apoio, verificando a situação no local, conversando com as pessoas, quer dizer, mas o que a gente espera é que todo mundo, de uma maneira respeitosa, seguindo a legislação, entre ali na fila, né? Não se tenha tumulto, não se tenha boca de urna, porque isso é crime eleitoral, isso não é permitido. Então, nós estaremos em todos os locais de votação muito atentos a isso, porque nós não podemos, permitir, né? Então, nós vamos avisar as pessoas e, é claro, né, em caso de ocorrências desse tipo, o que a lei nos obriga a fazer é registrar uma ocorrência para Brasília, com registro de nome, e isso é encaminhado às autoridades judiciais, né, no âmbito do Código Eleitoral. Então, assim, não é bom, isso não é bom para ninguém, isso atrapalha o andamento. Então, assim, cada um, de acordo com a sua consciência, com as suas preferências, né? Esperamos que tenha lá a oportunidade de ir, votar direitinho, mas sem aglomeração, né? Tumulto, boca de urna, isso não é permitido. E é claro que nós estamos aqui trabalhando para que tudo se organize da melhor maneira no dia. Mas gostaria muito, Heloísa, de deixar essa mensagem. Por exemplo, um grupo de pessoas, né, ali na área próxima, ali, já dentro do perímetro estabelecido. Essas pessoas, várias com camisetas de uma candidatura, aquilo ali configura uma boca de urna. Não pode, e nós teremos, então, de conversar e pedir que, enfim, não aconteça isso, né? É claro que em todos esses locais a gente tem todo um esquema já, né? Para realizar as eleições aqui, a gente conta com o apoio das autoridades locais, né, com toda a parte de segurança de trânsito, policiais de trânsito, tudo isso está sendo
assim, organizado, né, pelo consulado. Então, o que a gente espera é que seja, né, que seja tudo tranquilo, a pessoa vai, estaciona, haverá policiais de trânsito na área para, né, ajudar, orientar. E a ideia é essa, que seja uma ação colaborativa, cooperativa e com ordem, né, e tranquilidade para todo mundo. Claro, com certeza. Até porque há muitos anos que se realizam as eleições aqui. Eu acho que o consulado, se não me falha a memória, o consulado está aqui desde 92, 93. Isso. E, né, e que se faz eleição a cada 4 anos. E que eu saiba, eu sempre trabalhei nas eleições, nunca houve um episódio. Então, se Deus quiser, não será dessa vez, né? Exatamente, exatamente. E dessa vez, claro, a gente tem essa novidade da realização de votações em 5 locais, mas, enfim, isso foi feito para melhorar, né? Para dar a cada cidadã, a cada cidadão brasileiro a oportunidade de exercer seu direito. Então, quem conseguiu pedir e que teve essa transferência registrada, cadastrada pelo tribunal em Brasília, poderá votar em locais diferentes, né? Não apenas em um local. Mas tudo isso é parte de um processo para melhorar as condições aqui de organização das eleições na jurisdição do consulado em Boston. Boston não é o único que fez isso. A gente tem, por exemplo, na Flórida, eles têm mais de um local de votação, na Califórnia também, consulado de Los Angeles, consulado de São Francisco, o consulado em Houston também terá 2 locais de votação, né, em 2 diferentes estados. Então, assim, tudo isso é parte de um esforço da Justiça Eleitoral brasileira, com apoio dos consulados, para que a gente, né, modernize os métodos, facilite o acesso para o pleno exercício do direito ao voto e também do dever, né? Porque pela nossa legislação o voto é obrigatório. E quem não votar deverá justificar, mas aí já não será no dia. Não, a gente não recebe pedidos de justificação, né, por não votar no dia. Isso será online agora. Depois a gente está com instruções na nossa página. Quem quiser é só olhar. E depois que passarem as eleições, a gente vai colocar isso quase todo dia para que quem não pôde comparecer tenha, né, então, a orientação para apresentar a sua justificativa eleitoral, né, por não ter votado. Foi bom você tocar nesse assunto, porque uma das perguntas que a gente recebe mais aqui é como que eu posso justificar, e a outra, vão entregar título no dia? Posso pegar meu título? Olha, a gente vai entregar títulos no dia, mas lembrando o seguinte, os títulos não são mais necessários, obrigatórios, né? Na verdade, eles não são mais impressos. Só está recebendo título quem pediu a transferência ou a regularização eleitoral até março deste ano. Depois disso, o tribunal, né, as autoridades em Brasília, decidiram que não haverá mais título impresso. Agora, o que existe é um e-título, que está também numa fase inicial. Muita gente já conseguiu. Quer dizer, então, se a pessoa baixa o aplicativo do e-título, ela poderá ter lá todos os seus dados e ter no seu celular, né, todas as informações. A gente vai entregar aquilo que está no consulado há anos, né, porque muita gente pede, aí não vem buscar, então, ou gente que pediu mais recentemente. Então, a gente vai levar para os locais, né, de votação os títulos impressos que a gente tem aqui, até porque eles são, né, das cidadãs e dos cidadãos brasileiros aqui. Mas ele não é mais obrigatório. E quem pediu regularização, mais recente, abril, maio, não terá mais título. Eles não serão mais enviados para o consulado. O caminho agora é pela internet, né, pelo aplicativo e título do Tribunal Superior Eleitoral. Que é bem mais simples. E a justificativa pode começar a ser feita no dia seguinte da eleição, na segunda-feira? Ela já pode começar a ser feita, entrar no site do TSE, né? E existe um sistema, eu estou olhando aqui, Heloísa, porque eu
Eu não conheço bem o caminho, ainda não abri esse sistema, mas é fácil, a gente está colocando no Facebook. É o sistema Justifica do TSE, né? E a pessoa, então, deve entrar ali, ela tem um prazo que vai até, acho que o início de dezembro, e para justificar o não comparecimento às eleições. Ok, ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Agradeço o seu tempo para fazer isso. Alguma outra coisa que você queira acrescentar? Olha, Heloísa, eu agradeço muitíssimo, né? O que eu espero enfim, é que todos tenhamos, né, um dia tranquilo, que tudo corra de uma forma organizada, de uma forma colaborativa, né? Que a gente possa, ao final do dia, com tudo em ordem, tudo transcorrido normalmente, enviar, né, já os resultados para Brasília. Enfim, Boston é exemplo, né, de muita coisa na comunidade. Eu acho que é uma referência em muitas atividades, né? O que se faz aqui, o que essa comunidade faz é admirável. Então, eu já tive a oportunidade muitas vezes, né, de relatar a Brasília, às autoridades em Brasília, né, fatos muito positivos, iniciativas muito enriquecedoras aqui da comunidade brasileira nesta região dos Estados Unidos. E o que eu espero que a gente tenha um lindo dia de cumprimento, né, dos nossos, enfim, de cumprimento dos deveres, né, exercício dos direitos, do direito cívico ao voto, e que tudo transcorra bem, né? O meu desejo é de que eu possa, logo após as eleições, transmitir, né, às minhas chefias em Brasília uma mensagem, né, que a gente sempre relata, correu tudo bem e tudo, e a minha mensagem, o meu desejo é de que a gente passe uma mensagem de que as eleições transcorreram de maneira pacífica, que quem quis votar pôde, foi lá, não houve problemas, e, enfim, mais uma vez mostrando que Boston dá o exemplo em muita coisa. Com certeza. Acho muito positivo. Com certeza esse vai ser seu relatório. Sim, seja, exatamente. Eu tenho certeza, porque sempre tudo que a gente tem feito aqui tem transcorrido muito bem, com o apoio da comunidade, das lideranças. Então, o que eu peço nessa reta final é isso. Procurem informar-se, vejam quais são as regras e, sobretudo, né, saiam de casa para votar, né, no local certo, depois de ter verificado qual é o local, e uma disposição positiva e construtiva para que a gente tenha, como eu disse, um belo dia de exercício do direito ao voto. É isso aí. Obrigada, Glivânia, e ótima eleição para a gente. Muito obrigada, Heloísa. Um grande abraço para você e para todos e todas que nos ouvem, não é? Isso Muito mesmo. Obrigada. Ótimas eleições. Obrigada. Tchau. Tchau.